Olá, me chamo Matheus da Silva Lopes com RA R0497H2 e hoje eu vou apresentar dois algoritmos de busca em grafos, sendo o BFS e o DFS, implementados em Java com interfaces gráficas. Bom, primeiramente eu vou explicar sobre o busca em largura, sendo o BFS. Bom, qual que é a ideia do BFS? A ideia do BFS é explorar o grafo nível por nível, visitando sempre os nós mais próximos dos vizinhos. Para isso, ele usa uma fila. O que seria essa fila? Essa fila seria o que entra primeiro, sai primeiro, e o controle dessa fila é através desse array color. Bom, o que ele faz? O array color ele marca cada nó como não visitado na fila ou já projetado, e sem ele o algoritmo entraria em loop. Bom, e o loop é feito através desse BFS Queue Pool, que retira o nó da frente para cada vizinho não visitado, marca e salva no outro array chamado parent, de onde, de onde ele veio, e enfileira todos eles. E repete até achar o alvo ou a fila ser esvaziada. Bom, e o array parent é usado no final para reconstruir todo esse caminho. Bom, e a partir disso, vou demonstrar o funcionamento do busca em largura. Vou selecionar aqui o início e o que ele vai encontrar. Vou dar um iniciar. Vamos ver que o A agora está na fila. Assim ele está no A agora, e o B e o C entraram na fila. Bom, o primeiro da fila sempre sendo o que está à esquerda do grafo, ele passou para o B, e o D e o E entraram na fila. Só que o C, como estava na fila anteriormente, ele visita o C, e assim ele vai repetindo para todos. Bom, e após ele visitar o, os vizinhos em busca em largura, ele achou o I, sendo aqui no final, e então e ele acha o caminho. Qual é o caminho que ele deve tomar? Deve ser A, B, E, I, e após isso ele encerra o algoritmo. Bom, agora vou explicar sobre o busca em profundidade. Bom, qual que é a ideia do busca em profundidade? Bom, em vez de ele sair explorando a largura dos nós, ele mergulha até o final, até não ter mais para onde ir. Com isso, chegando no final, ele retorna e tenta outros caminhos. Essa volta é chamada de backtrack. Bom, em vez de ele usar um sistema de fila, ele usa um sistema de pilha, que seria o último que sai, o último que entra seria o primeiro a sair. E cada entrada do nó atual é índice do próximo vizinho a tentar. Isso, através disso, permitindo com que ele retorne exatamente onde ele parou após ele realizar o backtrack. Bom, e o loop é quando olhamos para o topo da pilha. Se o nó tem vizinho não visitado, empilhamos esse vizinho e mergulhamos. Se não tem mais vizinhos, é realizado o state stack pop. Esse pop é o backtrack acontecendo, que é quando ele chegou no final, ele retorna. E, igual no BFS, tem um array chamado parent, que funciona igual que reconstruindo o caminho que foi representado. Bom, agora vou demonstrar o funcionamento da busca por profundidade. Aqui eu seleciono o início como A, aqui eu seleciono o I, e aqui ele vai caindo. Ele começou sendo o A, o nó atual, ele passou para o B, e como B tem como caminhar, ele vai para o D, ele passa para o H tem como caminhar para o e o E tem como chegar no I. Após isso, ele marca o caminho que ele passou e chega até o final. Bom, com isso nós podemos notar duas diferenças nos grafos, que o caminho foi escolhido. Bom, no busca em largura, o caminho escolhido foi A, B, E, I, e no profundidade ele escolheu um caminho mais longo. E com isso, e também a outra principal diferença entre eles, é que um utiliza o sistema de fila e o outro utiliza o sistema de pilha, que isso muda completamente a forma de como o grafo é representado. Porém, os dois têm complexidade sendo seus vértices e suas arestas. E com isso, e também a escolha entre esses algoritmos depende muito do problema que você está querendo solucionar.
Bom, com isso eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado, tenha um bom dia. Tchau, tchau.